Atlas na tela. Pesquisa Atlas Bloomberg de março de 2026. Metodologia amostra, nada disso do que não nos interessa. Primeira tela que nos interessa. Aprovação do presidente Lula. 53,5% desaprovam, 45,9% aprovam. Um gap já de 8 pontos praticamente. Aqui está a curva de aprovação e vocês veem, o Lula teve um momento de rejeição entre novembro de 24 e esse momento durou até julho de 25. É quando as curvas se cruzam, aí em agosto ele passa à frente ou aprova em relação ao desaprova, depois em setembro cruza, em outubro descruza, novembro se mantém, aí cai, aí são 3 meses seguidos com 49% de aprovação e 51% de desaprovação, o que na prática um empate técnico. E aí a boca do jacaré abre. Em fevereiro vai a 52% a desaprovação e em março chega a 54%. Sobe 3 pontos percentuais entre janeiro e março a desaprovação. Ao mesmo tempo, a aprovação despenca, sai de 49% e vem para 46%. Ou seja, as pessoas estão deixando de aprovar e indo para a desaprovação. Aí aqui por segmento e tal. Avaliação do governo Lula. Isso aqui é desesperador, isso aqui matou a candidatura, não tem o menor risco de dar certo. 49,8% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Apenas 40,6% dizem que o governo é ótimo ou bom. A mesma abertura de boca de jacaré que nós observamos lá na prova e desaprova, nós observamos aqui entre ótimo e bom e ruim e péssimo. Ótimo e bom sai de 47 para 41. Uma perda de 6 pontos percentuais entre dezembro passado e agora. Não, isso aqui é janeiro. Ele abriu o ano com 47% de ótimo e bom e perdeu 6 pontos. E o ruim e péssimo sai de 48 para 50, um crescimento de 2%, 2 pontos percentuais. Essa repetição hipotética aqui essa repetição hipotética do cenário de 2002 é engraçada, tá? Ela não tem utilidade prática nenhuma, mas ela mostra o quanto o governo tá na merda. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro faria mais votos que o Lula. É bom a gente lembrar de uma coisa. O candidato é o Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro aparece direto, o Eduardo Bolsonaro tá nas redes, o Carlos Bolsonaro é pré-candidato a senador aqui em Santa Catarina. Com tudo isso, gente, Jair Bolsonaro está preso e mudo, calado, há coisa de uns 4, 5 meses. O cara foi preso e silenciado. Antes de ser preso, ele já tinha sido silenciado. Ele não fala com aliados, ele não dá uma entrevista, ele não baixa uma palavra de ordem, ele não faz uma única crítica ao governo. Esse cara preso, emudecido, lutando pela própria vida, com a saúde em cacareco, com as pessoas vendo ele ser internado, passando mal, quase morrendo. Esse cara lideraria a corrida presidencial com quase 45%. Vocês têm noção do que isso representa? Do quão na merda o governo tá? Aí nós vamos para os cenários testados aqui pela Atlas. Eu já vou abrir aqui só um pouquinho. Eu vou colocar na tela o cenário testado pela Atlas. Eu já vou ler para vocês aqui porque eu fiz a redistribuição cenário a cenário, só na base da matemática, tá? Só na base da matemática, sem ponderação. Cenário 1, Lula tem 45,9, Flávio tem 40,1, Renan 4,4, Caiado 3,7, Zema 3,1, Aldo Rebelo 0,6. Branco e nulo 1,9, não sabe 0,3. Eu já chamei atenção aqui em outras lives analisando pesquisa da Atlas, que a Atlas de algum modo diminui de maneira brutal, comparado com Quest, comparado com Real Time Big Data, o branco e nulo e o não sabe. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é a metodologia de pesquisa online. Que se o eleitor tem todas as opções na frente dele, com tempo para clicar, para analisar, para pensar, para clicar, sem pressão do entrevistador na frente dele, sem tempo, sem qualquer constrangimento, ele acaba escolhendo mais. O fato é que a Atlas vem de uma alta taxa de acerto no Brasil e no mundo.
Então, a Atlas diz que o Lula tem 45,9, quase 46, o Flávio 40,1, Renan 4,4, Caiado 3,7, Zema 3,1. Eu quero chamar a atenção aqui para esse fiasco que é Romeu Zema. Se Romeu Zema fizesse 60% dos votos em Minas Gerais, só em Minas Gerais, pela ponderação demográfica do eleitorado, ele apareceria com 6% nas pesquisas. Ele precisaria repetir só o que ele fez na urna em 2022, como candidato a governador. Ele se reelegeu em primeiro turno com 56% dos votos. E a gente sabe, quem tá nesse game há mais tempo sabe que tem um negócio que é simples. O eleitor, o cara é governador do estado, ele pode nem ter votado no cara e nem simpatizar muito, mas ele tende a querer votar no cara para presidente porque é como se o estado estivesse chegando à presidência. Vai acontecer isso com o Caiado em Goiás, vai acontecer isso com o próprio Leite em alguma medida no Rio Grande do Sul. O cara ter 3,1, o cara não conseguir repetir o que ele fez na urna em 2022, isso é fiasco. Gastando o que gasta com publicidade, tendo duplicado a dívida do Estado, quebrou o Estado com aquele papinho fiscal. Dei uma olhada em quanto era a dívida quando o Zema assumiu em 2019 e quanto é hoje. E aí o cara 3,1 com tudo isso. Aí eu vou trazer os números ponderados, espera aí. O que são esses números ponderados que eu fiz aqui? Eu basicamente tiro as candidaturas de Caiado e Zema, que não serão candidatos, e redistribuo os votos. Na redistribuição, Lula iria para 50,4, Flávio para 44,1, Renan para 4,8, Aldo para 0,7, Branco Nulo subiria para 4,2 e não sabe, fica em 0,5. Aí nos quebradinhos ali. Vamos para o segundo cenário da pesquisa Atlas. Cenário número 2 na tela. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições? Lula 45,5, Flávio 42,4, Renan roçando os 5, 4,6, Zema 3,7, Eduardo Leite 1,2. Já tem uma piada deles testam o Leite no segundo turno e não testam o Renan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o resultado, o real, tirando o Zema e Leite. Vamos lá ver como é que fica sem Zema e Leite nesse cenário número 2. Lula vai a 48,8, Flávio com 45,4, Renan com 4,9, quase chegando no 5, Aldo 0,9, Branco Nulo 1,7 e não sabe fica em 0,3. Vamos para o cenário de número 3. Chegamos à metade do cenário. O cenário de número 3 aqui na tela. Com já desistente Ratinho Júnior. Lula tem 45,7, Flávio Bolsonaro 40,6, Renan Santos 4,5, Ratinho Júnior 3,4. Nesse caso aqui podemos dizer, inclusive, para além da margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa é de 1 ponto percentual, tá? Então, mesmo que o 1 ponto ali saia do Renan e vá para o Ratinho não passa o Renan. O Romeu Zema 3,3, Aldo Rebelo 0,7. Reponderado aqui sem Ratinho Júnior e Romeu Zema. Lula 49,9, Flávio 44,4, Renan Santos 4,9, Aldo Rebelo 0,8, Branco e Nulo 1,7, não sabe 0,3. Cenário 4, vamos para o cenário número 4. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? Lula, 45,6. Tarcísio, 33,3. Ainda o trade Tarcísio, Jesus. Zema, 6,2. Renan, 4,6. Caiado, 4,2. O Zema cresce no cenário que o Flávio sai. Parece que há uma simpatia num setor do eleitorado do Flávio por Romeu Zema. Renan 4,6, Caiado 4,2, Aldo 0,6. Vamos para o cenário de número 5. Cenário número 5. Lula, aí Flávio e Tarcísio, aí o coitado do Tarcísio é uma situação vergonhosa, tá? Lula 45,7, Flávio 35,8, Tarcísio 7,9, Renan 4,3, Caiado 2,8, Zema 1,6, Aldo 0,5. Por fim, o cenário com Haddad. Por fim, o único cenário testado aqui com o Fernando Haddad. Flávio Bolsonaro marca 40,1. O Haddad marca 37,6. Ou seja, com Haddad, Flávio Bolsonaro lidera. Renan marca 4,5. Caiado 3,9. Zema 3.
Aí com a reponderação aqui desse cenário, o Flávio faz 48,20, Haddad faz 45,19, Renan faz 5,41, Aldo Rebelo 1,2, Branco Nulo 7,2 e não sabe 4,8. Sobe bastante aqui o branco e nulo nesse cenário, vai a 6% no normal com todos os candidatos, e se reponderar ele vai para 7,2, não sabe, também sai de 4 sem reponderação e 4,8 reponderando. Deixa eu fechar aqui, voltar para a tela. Essa foi a pesquisa Atlas publicada hoje. E aí deixa eu só pegar a rodada anterior. Eu tenho a rodada anterior aqui. Rodada anterior no cenário 1, Renan tinha 2,9. Hoje, nesse mesmo cenário, o Renan tem 4,4. Eu vou fazer uma conta aqui rápida junto com vocês do cenário 1. Eu quero ritmo de evolução. Igual 4,4 menos 2,9. Tá. O Renan cresceu 1,5 ponto em um mês de pesquisa. Lembrando que fevereiro tem menos, eu vou arredondar isso aqui. Igual isso dividido por 30. 0,05 por dia. Então, vamos considerar que o ritmo permaneça inalterado e o ritmo vai aumentar. Eu já vou explicar para vocês por quê, mas permaneceu inalterado. O Renan tem 4,4 agora. Então, 4 igual isso aqui vezes 30 até a próxima rodada. Vai crescer mais 1,5 igual 4,4 mais esse aqui. 5,9. Vocês podem esperar Renan com no mínimo 6 pontos na próxima rodada da pesquisa Atlas. No mínimo. Eu acho que o ritmo vai aumentar e explico. O Metrópolis trouxe manchete hoje de bastidor. Crescimento de Renan Santos preocupa Palácio do Planalto. Todos os veículos especializados em cobertura política dando. Renan Santos assume terceira posição da corrida eleitoral. Foi indiscutivelmente a grande notícia do dia. Se Renan fosse queridinho de jornalista, o fato dele ter ultrapassado Romeu Zema, governador do segundo maior colégio eleitoral do país, reeleito em primeiro turno com 56%, gastando uma naba em publicidade oficial, Renan teria passado o dia dando entrevista para Globo News, para CNN, para Jovem Pan News, para todo mundo. Que não é o queridinho. É porque ali, de fato, é o antissistema. É porque ali não é o queridinho da Globo, ali não é o queridinho nem da Pan. Ali não comprou boa vontade com altas doses de publicidade, de grana, de verba publicitária. Então, eu acho que a repercussão foi pouca. Mas mesmo essa pouca repercussão já é o suficiente para gerar buzz, para gerar conversa entre as pessoas. Afinal, quem é Renan Santos? Você conhece Renan Santos? Quem é esse cara que é o terceiro colocado? Por que ele tá com 4%? Vale a pena votar nele? Quais são as propostas desse cara? Qual que é desse cara? Ele é de esquerda? Ele é de direita? Ele é de centro? Qual que é a dele? Ele já governou alguma coisa? Ele é político? O que ele fez da vida? O que ele faz da vida? Esse tipo de conversa acelerou muito a partir de hoje. Vai acelerar. Mas mesmo com o ritmo atual, nada vai acontecer. E eu vou explicar para vocês por que eu falei que eu não, lá na sexta-feira no By Night, continuo falando, vamos com calma no Oba-Oba, é porque daqui a pouco dá um soluço estatístico e fica estagnado. Daqui a pouco aparece um platô e tem um detalhe técnico que eu tenho falado também, e é difícil de entender, é só a experiência que ensina esse tipo de coisa. Nós ainda estamos no pelotão da merda. Nós vamos sair do pelotão da merda quando começar a campanha nós estivermos com os 2 dígitos, com os 10%. Aí, primeira coisa, dá pra nós ler a pesquisa por recorte. Eu falei isso pro Renan ontem, não, foi anteontem que nós conversávamos sobre isso. Eu falei, cara, para de olhar recorte, de tentar entender quem é o teu eleitor, porque você não entende quem é o teu eleitor com 2, com 3, com 4, com 5%. A amostra é muito pequena. Você entende que você tem 4%, é isso que a pesquisa consegue te entregar dentro da margem de erro. Ela não vai conseguir entregar o teu perfil de eleitor. É impossível. É estatisticamente impossível. Se você falar com um estatístico sério, ele te explica, não dá.
Quando a gente tá nesse pelotão da merda e não dá pra fazer esses recortes, e não dá pra calibrar discurso direito, e não dá pra fazer um monte de coisa, é normal que dê estacionada, que dê platô, que não apareça crescimento. E o que Renan Santos está fazendo na pré-campanha dele é um negócio que em política, eu que sou mais velho de política, eu que tô nesse negócio desde os meus 18 anos, a gente chama de amassar barro. E amassar barro não é uma atividade glamurosa. Não aparece o prédio maravilhoso, não tem holofote, não tem hype, não tem nenhum vídeo. Meu Deus, que vídeo maravilhoso, deu 1 milhão de curtidas. Não, amassar barro não é o que o Nicolas faz. Não é ficar ligado no próximo tema que vai bombar. É você ir fazendo uma semeadura muito lenta. É você ir no Rio Grande do Norte e inaugurar aquela placa em homenagem à Dona Ione. É você ir na Bahia, você ir no Rio de Janeiro. Ele tá no Rio de Janeiro hoje. Do Rio de Janeiro vai pro Mato Grosso. Aí depois ir pro Paraná, aí vai pra Santa Catarina. E cara, nada disso dá resultado no primeiro dia. Eu falei pra vocês, quando teve a Tour do Rio Grande do Norte, tava todo mundo alvoroçado. Não, porque agora vai crescer no Nordeste. Eu disse, não, não vai. Porque não é assim que se converte a opinião pública. Você chega e as pessoas conhecem, ouvem falar. Existe alguém chamado Renan Santos. Depois elas começam a falar sobre esse alguém. Quem ele é. Quais as ideias dele, o que ele veio fazer aqui, por que ele estava aqui, e o que ele falou. Você ouviu ele na rádio, gostei muito do que eu ouvi na rádio. Pois é, foi muito bom. E aí vai. Mas isso demanda tempo. É por isso que o processo é chamado em inglês de seeding, semeadura. Porque é você colocar a sementinha na terra. E aí depois de colocar a semente, tem que adubar, tem que jogar água, tem que cuidar, tem que evitar que venha um passarinho e coma quando surgiu o primeiro brotinho, tem que cuidar das pragas que vão surgir em volta. É processo, não é glamuroso. É amassar barro, é fazer tijolinho, botar o tijolinho na forma, e aí você não vê a casa subindo. Só que se você não amassar barro, a casa não sobe. Se não amassar barro, a casa não sobe. E se subir, porque acontece. Dá uns picos, sobe, às vezes tem um momento da campanha, tem por várias razões, vários candidatos dão picos na campanha e depois caem. Se não tiver essa amassada de barro, quando subir não é sólido, quando subir não tem base, quando subir vai subir e com a mesma velocidade vai cair. A semeadura está sendo feita, o ritmo de crescimento é constante. O Datafolha já tinha pegado o Renan com 4 hoje é o que ele menos tem na Atlas. Agora a Atlas já pega num patamarzinho um pouquinho melhor. Daqui a pouco vai vir a Quest pegar num patamarzinho melhor. Aí a Atlas vai botar ele em segundo turno. Aí a Quest e o Datafolha na próxima rodada, sabe Deus quando, também vão ter que colocar ele em segundo turno. Vai indo esse processo e nós vamos chegar aos 10 lá da abertura da campanha que eu tenho dito pra vocês desde o início que nós faríamos. Porque eu li as pesquisas. Eu li as pesquisas e eu confio muito no taco do meu candidato e no taco do meu time. Eu confio muito na galera da missão, eu confio muito em Guto Zacarias, eu confio muito em Kim Kataguiri, eu confio muito em Renato Batista, em Arthur Duval. Eu sei que a galera é boa de serviço. É por isso que eu tinha... O que eu vi na pesquisa? Vamos separar isso aqui em duas coisas. Primeira, o que eu vi na pesquisa e depois a confiança no time. A pesquisa tá me dizendo... Não só a pesquisa. A pesquisa me traz ali entre 10% e 15%, variando de instituto para instituto, de eleitores que dizem que não são nem bolsonaristas nem petistas. Esses eleitores estão dizendo, eu não quero votar num candidato chamado Bolsonaro e eu não quero votar num candidato PT. O que esses eleitores estão esperando? Saber quem é o candidato. Saber quem é o cara que não vai ser Lula nem Bolsonaro. Aí esse eleitor, como ele não é muito ligado, ele não é muito antenado, ele é um eleitor diferente. Justamente por não ser bolsonarista e não ser petista, ele não é ultra engajado. Vou repetir, a Missão é um partido que nasceu em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. 6 meses. Esses caras nem conheciam a Missão. Com muita sorte, sabiam o que era o MBL, tinham ouvido falar do Guto Zacarias, do Kim Kataguiri. Com muita sorte, 10% a 15%, tem esse universo mental. Tava esperando. Tava acreditando que Caiado podia ser candidato, que Ratinho podia ser candidato, que Leite pode ser candidato, que Zema pode ser candidato, e ele fica flutuando. Aí vem a minha confiança no time. Eu sabia que mesmo que fosse, eu sempre soube que nunca seriam, tá?
O Novo tá nadando em dinheiro e vai gastar todo esse dinheiro com candidatura proporcional para tentar romper a cláusula de barreira. O Novo não rompeu a cláusula de barreira em 2022. E se não romper de novo, vai ser um game over pro Novo. O que tiver de quadro minimamente decente ali, com voto, com representatividade, vai migrar pro PL. Porque eles já são uma sublegenda do bolsonarismo. É o bolsonarismo que sabe usar roupa social. É o bolsonarismo que sabe usar talher. É isso. É isso. Então, a prioridade do Novo é romper com a cláusula de barreira. Só isso. O Zema, o sonho dele é ser vice do Flávio. Se der, Deus. Se não der, ele vai ser senador. E garantir um mandato de 8 anos. Esqueçam o Zema indo até o fim nessa corrida. Tem menor risco disso acontecer. O cara tá atrás do Renan, gente. Nós já passamos ele. Aí vem a minha confiança no time. Na primeira pesquisa, nós tínhamos 0,5. Na primeira que publicaram. 0,5. E eu tinha confiança no time. Eu acho engraçado, ontem alguém falou aqui na live, o Renan tá cada vez mais um animal político, ele sempre foi. É que vocês não tinham visto o Renan candidato. É que vocês estão acostumados com o Renan gestor do MBL, com o Renan organizando as campanhas de todo mundo e não tratando dele, tava tratando dos outros. Agora ele tá cuidando de si e tá fazendo a campanha dele. Ele sempre foi esse animal político. Eu sabia que a hora que o jogo começasse as coisas iam encaminhar. E vão encaminhar mais. Espero o PSD parar de palhaçada. Espero o Kassab achar uma solução pro problema dele, porque o Kassab tem um problema. O grande lance pro Kassab, ele vai acabar concluindo isso meio logo. Agora que o Ratinho saiu, Ratinho era talvez a última esperança do Kassab de ter um candidato presidencial se chamasse Ratinho Júnior. Mesmo com o Ratinho dizendo pra ele que não era. O Ratinho tava dizendo que não era desde o ano passado. Peraí que eu derrubei o cigarro. Cigarro juntado. Mas ele ainda alimentava a esperança. Se crescer, se chegar num 15, 20, talvez ele vá. O Ratinho já tirou o time de campo. O negócio pro Kassab é simples. O PSD tá liberado. No Nordeste querem fazer campanha pro Lula, façam. No Sudeste querem fazer campanha pro Bolsonaro, façam. Façam o que vocês quiserem. A hora que tirar todos os nomes do PSD, a hora que o Zema sair dessa brincadeira, e vai sair, Ratinho já saiu, eu falei que todos eles vão sair, tá saindo um por um. Quando isso limpar, aí vocês vão ver a coisa maior. Aí nós vamos estar com 10, e aí já começa uma capacidade de multiplicação maior. Aí vai depender da nossa competência de acertar na narrativa, de tratar bem o eleitor, de saber conversar. E aí também saber conversar para buscar a conversão do eleitor, tanto do Flávio quanto do Haddad. Notem que no cenário 6 aqui, deixa eu pegar o pior cenário para o Lula. 5.9, 5.5, 5.7, 5.6, 5.7. O pior cenário para o Lula é o cenário 2, ele tem 45.5. O Haddad tem 37.6. Nesse pior cenário que o Lula tem 45.5, branco e nulo tem 1.6 e não sabe 0.3. No do Haddad, esse número sobe para 6 de branco e nulo e 4 de não sabe, 10%. Quando o Lula sai, uma massa de votos se libera. É um voto no Lula, não é um voto petista. Porque se fosse petista, iria pro Haddad. Iria pro Haddad automático. E não se pode sequer dizer nessa altura que o Haddad não é conhecido. O cara foi candidato a presidente em 2018, foi candidato a governador de São Paulo, foi ministro da Fazenda pelos 4 anos desse mandato do Lula e tá ali, Fernando Haddad, PT. Não dá pra alegar desconhecimento. É que esse eleitor não vai votar no Haddad. E nós podemos brigar por esse eleitor. É uma massa de eleitor que está sendo liberada. Tem muito jogo e nós estamos muito no jogo. E aí eu vou para uma segunda parte que eu queria fazer dessa live de hoje, que eu falei para vocês que ia fazer uma live diferente. Você gostou desse corte? Deixe o seu like. Se você gosta de se manter informado no mundo da política, considere se inscrever. Temos vídeos novos todos os dias.